Eu sou a Mara Luque, você está no Além das Manchetes, a gente está gravando aqui no Cine Belas Artes, REAG Belas Artes. E eu vou conversar com o Eduardo Natal, eu vou ler para você quem ele é, para você saber que a gente vai falar muito de imposto e você vai descobrir coisas que você nem imaginava. Olha, o Eduardo Natal, ele é presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, ABAT. O que é isso, Eduardo? Oi, Mara, tudo bem? Olha, esse comitê, ele surgiu porque houve uma movimentação muito forte dos entes fiscais, considerando essa complexidade do sistema tributário brasileiro, que é notória. Os próprios fiscos, principalmente o fisco federal, começou há alguns anos atrás a estudar um pouco mais a questão dos acordos entre fisco e contribuinte. Isso envolve diálogo, envolve concessões mútuas. É uma legislação que ela se estabeleceu recentemente. Apesar de ela estar no Código Tributário, pelo menos o princípio dessa transação tributária, que é o que eu hoje cuido lá na ABAT, está lá no Código Tributário desde 66, o Brasil deixou isso um pouco de lado e criou muito essa relação de confronto, né, entre fisco e contribuinte. A gente se lembra, nos anos 80, na televisão, aquele comercial que o leão, né, o leão do imposto de renda, ele ia te pegar. Então, essa relação, ela sempre foi muito conturbada, né, um diálogo muito fraco, uma briga de cão e gato, o contribuinte tentando, né, com aquela imagem de que gostaria de sonegar, nem sempre é verdade, e o fisco entendendo, por outro lado, que todo contribuinte era um potencial, por que não dizer, sonegador, o que também não é verdade, né? A gente tem também pessoas aqui que pagam e pagam bastante imposto no Brasil, apesar das dificuldades aqui sistêmicas, enfim. Em 2018 para 2019, nessa virada, o governo federal fez uma lei que trata dessa transação tributária, coloca em prática esse instituto. Existiam outras esparsas em alguns estados, alguns municípios, mas essa efetivamente foi a lei que trouxe esse instituto à tona. E esse instituto envolve o quê? Uma possibilidade ou algumas possibilidades dentro dos critérios legais de diálogo entre fisco e contribuinte, principalmente para sanear dívidas tributárias. Então, ao invés de se ter hermeticamente o fisco cobrando pelos mecanismos judiciais ou mecanismos administrativos de força, vamos assim dizer, ele começou a trazer alguns elementos, inclusive estudados de países da OCDE, países de primeiro mundo, alguns mecanismos de acordo, e implementou aqui no Brasil. Quando isso surgiu aqui, eu, como já advogava na área tributária há um bom tempo, estava conversando com os meus colegas lá na ABAT, que é a associação que eu participo, sou conselheiro, inclusive uma associação bem importante hoje, muito atuante na área tributária. Por que não montarmos um comitê, um grupo de pessoas que possa debater essa lei, trazendo para o debate também o quê? Os fiscais, os procuradores e também advogados, juízes, né, todos os atores que estão envolvidos nesse cenário. E tem diálogo? Começou a ter. Eu acho que ainda precisamos aprimorar, inclusive a parte do contribuinte. Eu gostei do seu suspiro, né? Começou a ter. Começou a ter. Eu acho que sim, eu acho que já é um início, eu acho que é importante a gente ter essa porta aberta, né, ou essas portas abertas. É claro que é uma mudança de cultura, tanto para a própria órgão fiscalizador, Receita Federal, secretarias de Fazenda dos estados, como também para nós, advogados. Sempre pareceu muito sacral, muito como se fosse algo vamos dizer, um sacrilégio, vamos assim dizer, o advogado procurar um fiscal ou um contador procurar um fiscal para conversar sobre o tributo do seu cliente, como se isso fosse sinônimo de se procurar alguma vantagem. Corrupção. E não precisa ser dessa forma e nem deve ser dessa forma. Então, eu acho que ao abrirmos esses canais,
oficiais de diálogo, que também aqui os advogados e eventualmente outros empresários, enfim, pessoas que estão do lado, né, do outro lado da arrecadação, possam acessar essas pessoas importantes, esses operadores da cobrança fiscal, para que possamos encontrar caminhos de solução dos litígios tributários. No fundo é isso, é a tentativa de reduzir litígio tributário.